dia, Brasil, bom dia, bom dia. Sabadão aí, hein, galera? 3 de dezembro de 2022. Falar ao vivo de Barueri, Alphaville, São Paulo. Vou trazer um pouquinho hoje, são 9 horas e 38 minutos. Eu acabo de sair da farmácia fazendo um teste de Covid. Graças a Deus veio negativo depois de uma semana aí de isolamento. Eu peguei Covid semana passada aí, retrasada na verdade. Hoje é o 8º dia e acabo de sair da farmácia e o resultado veio negativo. Bom, eu entrei aqui numa galeria para não atrasar mais, eu fui a pé e estou num lugar bem legal aqui, olha, bem bonito. É um restaurante aqui na verdade que funciona à noite e eu consegui entrar aqui de manhã, tá bem tranquilo aqui agora. E cá estamos para a gente atualizar os acontecimentos da semana e do mercado macroeconômicos do Brasil e do mundo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, obrigado pela presença. A Fernandinha Diniz aí entrando, ó. Grande beijo, Fernandinha. Olha só, galera, eu começo com um disclaimer: eu não sou analista imobiliário, tudo que eu disser aqui configura a minha opinião pessoal de montagem e construção de carteira e patrimônio e não reflete de nenhuma forma recomendação de compra ou venda de ativos imobiliários. É importante eu falar isso porque eu vou falar daqui a pouco que a bolsa está muito barata e eventualmente isso pode soar como indicação de compra de algum ativo. Então é importante sempre fazer esse disclaimer, porque semana retrasada eu tive um hater, aliás, uma hater, né? Ela falsificou a minha conta no Instagram, criou uma conta e saiu postando foto minha de tudo quanto é jeito aí. Acho que é a primeira hater que eu tenho que chega a esse nível, né? Então, acho que nós estamos no caminho certo, né? Eu convivo com alguns grandes influencers e eles falam que não tem como você crescer se você não tiver hater, né? Bom dia, Tatá, minha princesa. Vamos lá, galera. Eu quero atualizar vocês sobre alguns fatos. Primeiro a gente começa no mundo para depois chegar no Brasil, né? Tem 3 coisas importantes acontecendo no mundo. 3 coisas importantes acontecendo no mundo. E a gente tem que ficar de olho para monitorar. E eu tenho uma opinião pessoal de que isso já está bem precificado pelo mercado. Então vamos lá, deixa eu escorar a cabeça aqui para falar mais tranquilo. Primeira coisa: qual é a situação real dos juros e da inflação no mundo? Porque é isso, na verdade, que vai fazer com que a economia abra e a bolsa ande ou desande e os negócios voltem a acontecer, né? Então, de maneira resumida, a parte internacional ela está bem complicada no que tange a Europa e Estados Unidos. A inflação lá é a mais alta em 40, 50 anos, isso não é novidade. Nós estamos vindo com esse argumento já tem muito tempo. O que acontece é que a gente teve uma notícia positiva nos Estados Unidos essa semana. Lá nos Estados Unidos, o Fed soltou que a inflação deu uma arrefecida, ou seja, ela deu indícios que ela começou a desacelerar. Veio até mais alto que o esperado, tá? Isso fez com que o mercado andasse muito forte, né? O discurso do Jerome Powell essa quarta-feira foi muito positivo. A bolsa americana chegou a subir 3% no dia, o que é uma aberração positiva, né, para a bolsa americana. Mas veio uma notícia ruim no final do dia. O que acontece? Olha só que loucura. Veio uma notícia positiva, mas que na verdade é uma notícia negativa. Presta atenção. Saiu o dado payroll dos Estados Unidos. O que é o payroll? É a criação de trabalho, tá? Foram criadas quase 300 mil vagas de trabalho. A relação americano-trabalhador para vaga de trabalho está praticamente duas, de 1,7 a 1,9. O que isso significa? Tem mais postos de trabalho disponíveis para americanos que estão desempregados, ou seja, está uma loucura. O mercado americano está bombando, não se acha mão de obra, não se acha trabalhador. Eu estive lá semana passada, aliás, quero mandar um beijo aí, mas novamente, para todo o pessoal da Sarah City Church, né? O pessoal lá de Sarasota, meu grande amigo Andrei, pastor Nicolete, pastora Cris, a Aninha, né, nossa intérprete, translator, né, que nos ajudou bastante. E eu estive lá nos Estados Unidos e eu vi isso com meus próprios olhos. Você anda na rua, as lojas têm placas, estamos contratando, por favor, application disponível, preencha. As empresas estão implorando para você trabalhar lá, né? Então, enquanto tem essa pressão, essa oportunidade de trabalho exagerada nos Estados Unidos,
os salários são pressionados para cima. Um amigo meu que falou lá que para trabalhar no McDonald's, você está ganhando o maior salário, né, da história do piso americano, e eles ainda te dão $3.000 de bônus para você ficar 3 meses só no trabalho. Ou seja, um incentivo está muito grande. Ou seja, enquanto isso estiver acontecendo, as pessoas vão continuar tendo grana e o poder de consumo norte-americano vai ficar alto. Então, essa notícia positiva, olha só, de um mercado bombando, foi ruim. Por quê? Porque se tem tanto incentivo em dinheiro para as pessoas trabalharem, os juros não vai conseguir ceder, porque a inflação vai continuar alta. Então olha que loucura, uma notícia boa, que é um mercado de trabalho bombando, tá sendo ruim para descer os juros. Olha a Rita aí, bom dia Rita, um beijo. Então olha só, a Sinara também entrando, privilégio, doutora Sinara aí, privilégio ter você conosco aqui, tá? Assumida, não some de mim não. E aí é o seguinte, galera, então nos Estados Unidos nós temos uma possibilidade iminente da inflação realmente ter feito pico, mas o que foi confirmado na quarta-feira, pelos dados macroeconômicos divulgados. Entretanto, na sexta-feira saiu o payroll. O que aconteceu? O mercado, com a notícia boa, teoricamente, afundou. Na Europa a situação é mais grave. Por quê? Porque a Europa ela ainda tem a questão energética, né, para lidar. O inverno está chegando agora, e ela é dependente aí do gás russo, né? Tem alguns outros problemas envolvidos, como por exemplo a questão do euro, né? A Europa não consegue subir juros igual os Estados Unidos está fazendo para tentar conter a inflação, porque senão ela vai quebrar países que têm uma dívida muito grande. Porque quando você sobe os juros de um país, quando você sobe os juros a taxa de juros, quem deve, quem tem dívida, passa a dever muito mais. Seja uma empresa, seja um estado. Olha o gênio aí, Gabriel Magalhães entrando, ali da ALIA, Escritório de Investimentos do BTG em Goiânia, referência em Goiânia, galera. Privilégio estar com você aqui, Gabriel. Então é o seguinte, quando nós temos essa pressão de alta de juros para conter a inflação, que a gente faz muito bem no Brasil, que os Estados Unidos está fazendo agora, na Europa isso é um pouco complicado. Porque a zona do euro, existem países que têm realidades financeiras totalmente diferentes. Por exemplo, você pega uma Itália, uma Grécia, tem uma economia totalmente diferente de uma Alemanha, por exemplo. Então, em cima de tudo isso, a gente tem ainda cenários conturbados. Só que, na minha opinião, isso está sendo dito tem tanto tempo que o mercado já precificou esse caos, né? Especificamente, né, a Bolsa Americana caiu 30% esse ano, chegou a cair 30% esse ano. A Bolsa Brasileira caiu muito já, porque quem manda no nosso mercado ainda são investidores internacionais. Então, olha o Carlos Burato aí, o Carlos Busato aí lá de Sorriso. Você tá aqui em Alphaville, Carlos? Tá no evento aí? Daqui a pouco tô chegando. Agora que o meu resultado deu negativo, eu posso palestrar para vocês aí. Então, a Bolsa, na minha opinião, já precificou isso. Então esse é um ponto que a gente tem que monitorar, taxa de juros e inflação mundial. Outro ponto que nós temos que monitorar, situação da China. Situação da China, tá tendo uma revolta muito grande lá, das pessoas, dos empresários, dos trabalhadores. Hoje mais de 20% dos jovens chineses estão desempregados há mais de 2 anos. Eles estão realmente indo para uma situação financeira muito complicada, né? A política de Covid-0 lá, né, de ficar em casa, dos lockdowns, está arrebentando a economia chinesa. Para vocês terem ideia, a China deve crescer esse ano menos que o Brasil, tá? Isso é algo inédito, né? Talvez em 50 anos, né? E uma hora isso vai ter que acabar lá, tá? A bolsa chinesa já está nas mínimas da história. Em algum momento a China vai ter que flexibilizar ou abrir a sua economia ou de alguma forma, até porque a população, quando a fome começa a apertar, as revoltas começam a acontecer, né? Então já está surgindo aí uma pressão muito grande para o Xi Jinping, né? A gente sabe que o negócio lá é bem diferente, a gente não sabe como confiar nas notícias, né? A China não divulga muitas coisas lá. Eles têm lá uma política de mídia, né? de censura muito grande. A população chinesa enxerga nas redes sociais, na televisão, o que o governo determina, tá? E pra vocês terem ideia, tem gente que mora na China
e chegou no Brasil recentemente e foi entrevistado sobre a pandemia, sobre a restrição de lockdown, sobre tudo que estava acontecendo no mundo, a pessoa nem sabia que estava acontecendo a pandemia. Tamanha a censura que é realizada pelas mídias chinesas, né? País comunista, né? Bom, então, dito isso, é uma situação que a gente tem que monitorar. A minha opinião pessoal em relação a isso, a China, ela importa muitas commodities do mundo, especificamente do Brasil, minério de ferro e soja, tá? E carne também. Então, quando, teoricamente, eles restringirem essa loucura de política zero lá de zero Covid e afrouxarem um pouco e abrirem um pouco a economia, o que deve acontecer, na minha opinião, é um aumento do minério de ferro, é um aumento do preço da soja e é uma queda do dólar. Tá? Nós já acompanhamos isso esse mês no mercado. Quem subiu no mercado chama-se Vale do Rio Doce e, consequentemente, as outras empresas de minério de ferro, que são Usiminas, Gerdau, CSN, né? Se você pegar a Vale em novembro, ela subiu praticamente aí 15%, contra um mercado que caiu 6%, né? Por quê? Porque a China deu indícios lá que vai começar a abrir a economia. O governo está sendo muito pressionado, né? Não sei se vocês estão vendo algumas imagens aí chocantes de pessoas sendo forçadas a fazerem teste de Covid. Parece que teve um vídeo da mulher que foi forçada a fazer um teste de Covid anal aí. Eu não sei nem se isso é fake news ou não, mas enfim. São vários vídeos, né, de coisas estranhas acontecendo na China, né? Então a gente torce, né, para que uma hora a economia lá abra, a China volte a crescer e volta a ser esse motorzinho do mundo aí, como sempre foi, tá? Então eu disse China, eu disse Estados Unidos, Europa na inflação e taxa de juros, e agora a gente tem que o último pilar macroeconômico mundial, que é treta, é a guerra, né? A gente não sabe ainda se os efeitos dessa guerra vão ficar entre Rússia e Ucrânia ou eles vão de alguma forma expandir pelo mundo aí, mais afora para a Europa, o que seria aí também desastroso para a economia. Na minha opinião, todas essas notícias são velhas, estão aí há mais de 2 anos praticamente, e isso já fez preço, na minha opinião. Olha a Simone aí, primeira dama do Carlos, seja bem-vinda aí, Simone. Então, isso, na minha opinião, já foi precificado pelo mercado. O que está acontecendo no Brasil na contramão disso tudo? Nós já temos, diferente de Estados Unidos, de Europa e de qualquer outro país do mundo, olha o que eu vou falar agora. O Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo, porque o nosso Banco Central, de maneira muito acertada, olha o Andala Castro aí, bom dia meu querido, tudo bom? Nós temos que falar, né, sobre mercado financeiro. Vamos botar aquele papo em dia. Tomara que a gente encontre essa sinergia para trabalhar junto aí. Então, olha só, de maneira inédita, né, o juros real do Brasil é o maior juros real do mundo. Lembrando que é juros real? É quando você pega a taxa de juros, que é a nossa Selic, 13,75, tira a inflação, que está em torno de 7% aí no acumulado de 12 meses, o que sobrar é o juros real. Ou seja, nós temos um juro real brasileiro de praticamente 7% ao ano, tá? Ainda que a gente tenha uma expectativa que a inflação agora volte a andar um pouquinho, como tudo é normal no Brasil, a gente acredita que ainda assim o juros real do Brasil vai ser o maior do mundo por um bom tempo. E isso abre, na minha opinião, a necessidade real do Banco Central começar a reduzir juros, tá? Porque senão o Brasil vai entrar numa recessão. O que é uma recessão? É quando por 2 trimestres consecutivos o nosso PIB cresce negativamente, tá? Que é o que os Estados Unidos está tentando promover lá agora. Eles querem promover uma recessão, mas uma recessão leve. Para quê? Para que eles consigam descer os juros lá. Então, nós já estamos talvez aí 1 ano adiantado em relação ao mundo. Nós já temos um juros real positivo, nós já temos uma taxa Selic muito maior do que a inflação. O que está faltando para o Brasil despontar? É simplesmente uma questão interna de responsabilidade fiscal. A gente não pode escorregar na dívida do Brasil para que ela aumente e aí a gente perca credibilidade e aí entre num caminho aí de devidas proporções. Não é que o Brasil vai virar um país desse, mas no país de Venezuela, que chegou a ter que imprimir dinheiro para financiar a própria dívida, e aí entraram num caminho lá que
de um dos países mais ricos do mundo, hoje é um dos países mais pobres do mundo, né? Então o que a gente precisa demais é do nosso Congresso para frear esse governo gastão que vem por aí. Então a gente precisa dos nossos deputados. Então vocês estão nos escutando de toda a parte do Brasil, precisamos cobrar os nossos deputados para que eles realmente brequem na Câmara e não se vendam para que projetos que vão destruir o Brasil sejam aprovados. E no Senado a mesma coisa, tá? O Senado e o Congresso, né, eles vão entrar em recesso daqui acho que 2 semanas, né? E aí só voltam em fevereiro. E aí, olha o que eu vou falar para vocês, senhoras e senhores. Nós vamos ter dia 1º de fevereiro, tá? Talvez a eleição mais importante do que a gente teve agora de presidente, tá? Dia 1º de fevereiro tem eleição do Senado, para quem vai ser o presidente. Eu não tenho nada absolutamente contra o Rodrigo Pacheco, por enquanto, mas a gente sabe que um candidato, né, ali do PL ou do centro-direita seria mais interessante, porque o Senado é quem tem o poder sobre o STF, que hoje é o que está desequilibrando a balança do Brasil, né? Porque se nós já perdemos o executivo, né, se o Lula já ganhou as eleições e a gente sobra agora com o legislativo, que é o Congresso, o terceiro poder, que deveria ser neutro, que deveria ser só funcionar quando ativado, né, com o princípio da inércia, a gente está vendo que não é isso que está acontecendo, né, que nosso STF está cometendo alguns abusos, né? Então quem tem o poder de brecar isso chama-se Senado. Por isso, volto a repetir, se você tem contato com senadores ou conhece pessoas que têm abertura com senadores, essa é a hora da gente fazer o nosso papel, né, de colocar pressão nos senadores e nos deputados para que eles realmente nos representem no nosso Congresso brasileiro. Cristina Rafaim, privilégio ter você aqui, muito bom dia, falando ao vivo de Foz do Iguaçu, que bom ter você aqui. Célia diz Joinville, participando da conferência Reino e Riqueza. Obrigado, Célia, pelo carinho, espero que você tenha gostado, tá? Obrigado aí pelos elogios, obrigado pela audiência, estamos sempre juntos. Senhoras e senhores, eu dei um pouco então de visão, né, do Brasil, que a gente está a um passo aí para poder realmente se destacar perante os outros países mundiais. Então, o Brasil tem uma taxa de juros real maior do mundo, a economia está crescendo, o PIB nosso vai crescer mais que os Estados Unidos, talvez cresça mais que a China. Foi revisado o PIB ano passado, crescendo 25%, esse ano vamos crescer mais de 3%, tá? Desemprego nosso está nas mínimas, né? 8,3% só de desempregados, inflação controlada, ou seja, nós temos boas notícias e a nossa bolsa brasileira é a mais barata do mundo. Então, na minha opinião, tem uma oportunidade na mesa, um movimento que a gente chama de assimetria. Henrique, mas você só deu notícia ruim do mundo e podem piorar. Sim, mas na minha opinião o mercado financeiro ele precifica com antecedência, tá? E tudo que foi dito aqui, na minha opinião, já está precificado. O mercado precificou o caos, tá? Tem ações sendo entregues de graça, tá? Tem empresas que estão sendo negociadas abaixo do valor que elas têm em caixa, tá? Henrique, mas se você tirar a Petrobras e tirar a Vale dessa conta, as empresas não estão tão de graça assim, continuam baratas, tá? A média vai para relação preço-lucro de 7, 8 anos, quando a média de um mercado normal é de 12, né? Então, se colocar Vale e Petro na parada, esse PL cai para 3, para 4. Isso é mais barato do que a mínima de 2008, tá? Isso é mais barato do que a mínima do Covid. Isso é mais barato do que o low da Dilma. Então a relação preço-lucro das empresas está algo assustadoramente atrativo, tá? Então, para você que gosta de comprar coisas com desconto e que tem um estômago para isso, tá na hora de você abrir a sua mente para renda variável, tá? Que é realmente algo que pode fazer você mudar de patamar num relativo curto espaço de tempo, tá? Quem me acompanha sabe que eu não estou atrás do mercado de ficar rico rápido, e na verdade eu estou no mercado já tem muitos anos, então eu não posso falar que eu vou ser beneficiado rápido, mas eu realmente estou confiante que no ano de 2023 nós vamos ter surpresas
bem positivas para esse mercado. Se você for esperar as notícias ficarem boas para você começar a investir, você vai pagar um preço muito mais caro por isso, tá? Olha, a Júlia de Anápolis, queridíssima, entrou aí agora. Privilégio ter você conosco, Julinha. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente a atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem em paz. Por gentileza, a faça. Não existe pergunta boba, pergunta que vem na mente, né? A primeira. Bom dia, Elina Kelly entrou aí agora também. Privilégio ter você conosco. Para quem é de Alphaville e São Paulo e região, acabou de começar um evento, o Sharp, a imersão Sharp, né? Que é sabedoria, habilidades, ações, propósito e riquezas, né? E emocional, que você consiga ir ao evento. Eu tô saindo aqui agora, eu vou trocar de roupa e vou para lá. Ó, o João Paulo Dyer aí. Tamo junto, meu queridão. João Paulo Dyer, que é um excelente life planner, né? Uma pessoa que ajuda pessoas a se protegerem contra incertezas. É um cara muito inteligente, está prosperando muito no negócio dele. É um cara que realmente está contribuindo para ajudar pessoas a lidarem com o caos, com situações de imprevistos. E um grande amigo aí, privilégio ter você aqui, João Paulo Dyer. Sucesso para você, irmão. Tô te acompanhando, tô vendo que você tá voando. Então, galera, foi isso. Espero ter sido útil aí, atualizando vocês sobre as notícias macroeconômicas e microeconomicamente falando. O Brasil, na minha opinião, é a bola da vez, tá? Se o nosso Congresso estiver realmente alinhado com os interesses brasileiros, mesmo a gente não tendo o executivo e nem o judiciário, nós vamos conseguir vencer essa gangorra, né? Essa balança está desequilibrada, mas o Brasil está muito barato, tá? Queria desejar um ótimo sábado para vocês, que vocês desfrutem com a família. Se tiver sol aqui, que não tá, mas se tiver sol onde você esteja aí, vai tomar um sol, uma vitamina D, fazer um exercício físico e desfrutar desse sábado maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Valeu!